Eu sinceramente acho que esse podcast deveria ter sido o primeiro podcast da Vplay, até porque vai falar sobre o nosso primeiro lançamento oficial da Vplay, que é o nosso reality. Palmas. Meu Deus, palmas, produção. Pra quem não sabe o que é a Vplay ainda, que tá perdido, é o seguinte: eu, que sou o Bruno, junto com meu irmão, Diego Darós, criamos uma plataforma de entretenimento para quem curte fotografia. A gente quer que as pessoas possam aprender se divertindo, que não seja aquela coisa chata, assim. E para isso, a gente criou um primeiro programa, junto com uma amiga fotógrafa, que tá aqui comigo. Eu acho que podia soltar uma música hit contagiante, por favor, pra ela entrar nesse podcast. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Manda pras safadinhas. Seja bem-vinda, Carly. Cheguei. E aí, meu povo? Eu que te pergunto, e aí, tu que assistiu o primeiro episódio do nosso reality Saturados ontem, quero saber, assim, como é que você tá se sentindo depois de ver que tanto trabalho foi feito, né? A gente ficou 4 dias gravando, e aí quando a gente olha um primeiro episódio prontinho, assim, que sensação que dá? Cara, primeiramente eu vou parabenizar todo mundo, principalmente vocês, né? Porque eu só cheguei pra apresentar, basicamente. Então não fiz muita coisa, mas assim, Fez sim, se não gostou, a gente não tava lá. O reality, ele tá muito, muito legal. Não tá uma coisa chata de assistir, sabe? Porque toda hora tem uma informação nova, toda hora tem um aprendizado novo, além do entretenimento, que tá bacana, tá engraçado. Os participantes, na verdade, eles entraram muito no clima, né, do reality, então ficou bem gostoso e tá bem reality mesmo, porque tipo, não foi nada montado, foi tudo muito espontâneo ali. É a vida real, né? A vida como Sim, ela é. Tá muito legal. E quando a gente pensou em fazer um primeiro programa, a gente sempre teve essa ideia, né, do reality e tal. E a gente pensou, cara, mas pera, sozinho a gente também não consegue apresentar, a gente precisa de alguém. Sim. E a gente falou, Carly, porque a gente recém tinha conhecido ela no Ed em Brasil, que foi um congresso que a gente palestrou, nós palestramos ela também, então a gente se conheceu nesse evento. E quando a gente conversou com ela, a gente falou, cara, a gente tem ideia de fazer um reality, que é assim, a gente vai reunir alguns fotógrafos, vamos passar por provas e tal, vai ter um vencedor. E ela falou, sério, eu também sempre tive essa ideia, desde quando que tu... Sim, nossa, cara, pensava desde. Eu acho que assim, no meio do percurso do canal, né, no YouTube, que eu fui me envolvendo muito, que eu fui entendendo o mercado, que eu entendi as dificuldades mesmo de quem tá entrando no mercado, eu sempre quis ter um reality não só com a ideia de ter um conteúdo desse tipo, mas de dar visibilidade pra essa galera. Só que é aquela coisa. Nunca foi prioridade pra mim, então quando a gente não coloca como prioridade, não acontece. Então foi sempre uma ideia engavetada, e aí quando vocês chegaram com a ideia, eu disse, putz, é a chance. E o mais louco, que desde o primeiro áudio que a gente falou da ideia até as gravações estarem finalizadas, foram quantos dias, produção aí? 23 dias. Nossa, Eu te mandei o primeiro áudio, 23 dias depois a gente tava com tudo gravado. E foi muito louco porque a gente imaginou que os inscritos, né? Tipo assim, Sim. a Carly até falou, o dia que a gente lançou as inscrições, ela Não falou, não é. espera muito inscritos, assim, vai que hoje, eu acho que hoje não vai ter ninguém, porque vai ter que gravar um vídeo e tal. Eu sei que, tipo, passou os primeiros minutos, a galera já começou a se inscrever. Foi bizarro. E foi gente do Brasil inteiro, né? Sim, e foi o lance que a gente ficou meio inseguro, né, de ter gente do Brasil inteiro, porque como é a primeira edição, a gente não tem patrocinador, então a gente não tinha como bancar o deslocamento dessa galera, alimentação, hospedagem, enfim. Então a gente realmente não esperava que tivesse gente de outros estados, justamente por conta desses gastos. É, mas a galera se colocou à disposição pra vir e foi muito massa, assim, porque depois que o reality passou... Vou esperar um pouquinho. Deixa eu dizer, nunca passou um avião aqui, sério, vocês... Lá em casa é assim, ó, Vocês sempre. chamam um avião, não é possível. Tá bom, vou continuar esse podcast falando sobre isso, porque durante as nossas Eu gravações... nunca ouvi um avião aqui, minha gente. Eu moro aqui há 6 meses. A gente tá gravando na casa da Carly e ela falou que é super silencioso. Eu já gravei vídeo aqui 2 vezes, inclusive, nesse local. Pra quem não tá escutando, parece que a gente tá dentro de uma igreja. Tem um lequinho assim, né? Mas não interessa, tá tudo certo. Então, o que eu tava falando é que foi muito massa ver que os participantes arcaram com esses custos pra vir e depois das gravações o feedback deles foi muito massa, porque assim, cara, eles mandaram mensagens assim que, meu, transformou a minha carreira, tudo que eu aprendi com vocês vai mudar o meu jeito de lidar com a fotografia, e eu acho que é esse o principal objetivo, né? Não só pra quem tava Sim. lá, mas pra quem for assistir também. E o legal do reality, eu não sei se quem vai assistir vai passar essa impressão, porque tem toda a edição, os cortes e tudo mais, mas para os 6 participantes que estavam lá dentro, eles não aprenderam técnica propriamente falando, eles lidaram com experiências nossas. Então, o que é que eu consigo enxergar hoje na fotografia? As pessoas, elas estão muito focadas em aprender técnicas
e elas não estão pegando a oportunidade de aprender experiências, que pra mim é o mais importante, você chegar e escutar o que o outro passou pra atingir o sucesso dele. Então não é pegar a receita, olha, você fez isso, eu vou fazer isso, mas é você entender as experiências pelas quais os outros passaram e conseguir ver semelhança naquilo. Sim. Tipo, foi difícil pra ele, tá sendo difícil pra mim, mas não é impossível. Então eu acho que esse lance da experiência foi bem intenso na gravação. Eu acho que é muito legal esse lance de a gente aprender observando o outro, né? Sim. Então a gente acabou compartilhando experiências nossas também, do que a gente já fez de certo, de errado, o que a gente já Sim. passou, que foi difícil, não foi fácil. Não foi fácil. Às vezes as pessoas olham, né, na internet, é tudo lindo, nossa, casamentos incríveis que eles fotografam, a Carly fazendo retratos e dando curso, etc. Mas não sabe tudo o que passa por trás, né? Tipo assim, Sim. o psicológico que às vezes dá uma balada, e eu acho que isso teve no primeiro episódio também, né? Teve. Eles tiveram que lidar com essas inseguranças. Como é que é isso, assim, foi pra ti? Tipo, lidar com suas inseguranças, com os teus medos. Cara, lidar com insegurança é sempre um negócio doido, né? Porque a gente cria um monte de crenças limitantes que acaba fazendo a gente achar que a gente não é capaz, que a gente não vai conseguir. Principalmente que eu entrei no mercado da fotografia, já tinha um bonde muito encaminhado ali, tem 3 anos só. Então já existia um mercado grande com pessoas grandes e eu não me via no meio, porque eu achava que já estava tarde para eu começar. Então sempre tem essa parada que limita a gente. Eu acho que o lance mesmo é a gente entender que todo mundo tem espaço e que por mais que não existe uma receita de seguir o que o outro fez, existem padrões que dão certo. Então, tudo que a gente fala, tudo que a gente passou e que a gente compartilha é válido, porque existe realmente esses padrões que se repetem e fazem os outros darem certo. Então, com certeza, se a gente for falar aqui toda a nossa trajetória, a gente vai encontrar coisas em comum. Sim. Então, é bem esse lance do padrão mesmo. Tem um padrão que faz com que você realmente dê certo em uma profissão. Claro que uma coisa ou outra muda porque existem particularidades, né? Mas com certeza as experiências do outro ajudam muito a gente a crescer. Sim, eu acho que nesse primeiro episódio do reality, uma coisa em comum que todos os participantes enfrentaram foi o fato de ter que lidar com a pressão. Sim. Né? Porque, Nossa. primeiro que ser fotografado com 4 câmeras te filmando, mais uma galera de equipe que tava acompanhando com E o tempo tempo. todo de olho em Não, você, né? tempo cronometrado. As pessoas que assistiram antes falaram: nossa, tu e a Carly eram os diabinhos que ficavam, tipo, falando ainda pra atrapalhar a pessoa. Nossa, e eu tocava na ferida mesmo. E só que isso acontece, né, no dia a dia, assim, na nossa profissão, ter que lidar com a pressão, Sim. com coisas inesperadas. E cara, e a edição foi muito boa comigo. Eu tava com medo do que eles iriam me transformar. Mas não ficou parecendo uma bruxa, porque eu fui uma bruxa na gravação. Terão outros episódios também, né? Não Eu acho tô que é com- assim. Nossa, eu tô com medo de sair como vilã. Mas eu acho que o lance de lidar com a pressão, ela vai existir, como eu tava falando, só que a gente tem que contornar a situação, né? Tem uma coisa Sim. que tu falou, eu acho que foi no primeiro episódio, foi que teve um personagem, um participante que saiu chorando porque se sentiu muito mal e tal. Você falou, tu não pode parecer isso na frente do teu cliente. E aí, Não, né? imagina o cliente dizendo, olha, eu não gostei Sim. do ensaio, a gente E a pode pessoa refazer. começa a chorar. E a pessoa começa a chorar, mano, não dá, são situações, por mais que seja, tipo, as pessoas encarem como uma brincadeira o reality, mas é coisas que vão ter no cotidiano enquanto profissional. Então, é cliente colocando pressão, é prazo apertado pra entregar trabalho, é cliente dizendo que não gostou do trabalho, é cliente que chega pedindo orçamento e some, como se nunca estivesse ali. Sim. Então, mano, é pressão que a gente sofre todo dia, toda hora, enquanto profissional. Então, tu vai fazer o quê? Chorar? Vai desistir no meio do caminho? Não dá. Então, tipo, complicado, né? São pessoas que, tipo, nada contra a Giovanni. Não é pra você, tá, Giovanni? Spoiler. Spoilers, né, Giovanni? Não é pra você, mas assim... Cara, é o tipo de pessoa que se não consegue enfrentar essa situação, não consigo ver futuro. Ele conseguiu contornar nos próximos Sim, episódios. tanto que no segundo episódio ele foi o que mais outra voltou pessoa, diferente. Ele assim. voltou com sangue no olho. Aham. Mas assim, tipo, é pessoas que eu vejo, sabe, que são preguiçosas, que não querem ir atrás, que não desenrolam, não sabem lidar com pressão. São pessoas que provavelmente não vão dar certo nessa profissão. Vai ter que encarar talvez outra, não sei. Sim. Tentar e tentar e tentar. Já que tu falou do Giovanni, vamos aproveitar e falar um pouquinho de cada participante, então. Já falamos um ponto muito forte do Giovanni, que ele evoluiu pra caramba, Nossa, né? Do sim. primeiro pro segundo episódio, foi inacreditável. Dava porque pra gente fazer um evoluiu, né, com ele. evoluiu, e de emagrecer. Sim, então acho que
ele conseguiu sugar bastante, né, do primeiro episódio e transferir isso tudo pro segundo. Tanto que quando ele chegou no segundo, ele falou, meditei, no terceiro então, ele também editou e tal. Ele é um tipo de pessoa que consegue refletir sobre as críticas, eu percebi isso. Então, pra mim foi muito válido esse momento dele, porque tem gente que quando ouve do outro, ele tende a dizer, cara, quem é você pra falar isso, sabe? Então fica irritado, ou então não absorve nada e chega e erra de novo. E com ele foi diferente, eu percebi que ele realmente absorveu as críticas, ele soube analisar o que seria válido pra ele e refez e soube evoluir realmente dentro do reality. Sim, o troféu evoluiu. Então ele evoluiu bastante. E Camila, a Camila Mano, Camila, eu me envolvi muito com ela pela história dela com o pai, né? Então eu acabei me envolvendo muito. E ela é uma pessoa muito tímida. E mesmo sendo tímida, a gente conseguiu ver que ela tava ali pra ganhar, ela veio pra ganhar mesmo, sabe? Ela veio pra disputar com a galera, igual a todo mundo tava ali pra ganhar, mas a gente sentiu que ela tinha uma dificuldade muito grande por ser tímida, de não conseguir interagir. Sim. Mas ela foi lá e encarou de fato o programa, ela falou pra câmera, ela e eu acho que ela interagiu com os assumiu colegas. também essa timidez, né? Ela deixava claro, Sim. assim, que ela era assim, né? Ela o tempo era inteiro, tímida, assim. mas que ela tava lá pra competir de verdade, que Eu ela vi não muita ia deixar atrapalhar. autenticidade, assim, né? O tempo inteiro, né? Sim. No jeito de falar, no jeito de fotografar. E o lance do pai que a Carly falou é que a Camila não tem o apoio do pai dela. Então, ela foi pro reality com esse objetivo, de mostrar Sim. pro pai dela que ser fotógrafo é sim uma profissão digna É sim e que uma pode ter um profissão. futuro lindo pela frente. É que foi bizarro com ela, né? Porque justamente por isso que ela assumiu o tempo todo que tinha muita dificuldade, mas a gente não percebeu muito essa dificuldade justamente porque ela mergulhou dentro do programa. Ela não Sim. colocou isso como um limite pra ela não fazer, pra ela não aparecer. Então, Camila pra mim foi uma participante assim que marcou muito. Carla. Nossa, a Carla ela é muito pra frente, sabe? Ela é muito engraçada. É a que vem, chega abraçando e vai conversando e não para. E ela é comunicativa, Sim. e isso é um ponto muito positivo, né? Porque ela é como se ela conseguisse sugar melhor as coisas das pessoas. Porque ela vai lá, ela conversa, ela quer saber como e por quê. Ela se envolve 100%, então eu achei muito legal isso nela. Sim, e também eu percebi que ela estava sempre muito atenta aos outros participantes também. Sim, ao que os outros estão errando, o que os outros E eu estão acho aprendendo. que a arte de observar é um elemento a mais para fotógrafo. Então ela era muito observadora, ela estava o tempo todo ali, Sim. olhando todo mundo. Uhum. E a Bruna? Bruna, ela entra bem ali na partezinha da Camila. Ela se mostrou tímida. Só que diferente da Camila, eu achei que a timidez dela limitou um pouco. Então, ela não conseguia se expressar, mas dava pra perceber que ela era uma pessoa talentosa e que ela era uma pessoa que também estava ali pra mergulhar de cara no programa. Só que Sim. eu achei que a timidez dela, eu não sei se era bem timidez, mas talvez ela não estava se reconhecendo como fotógrafa. Ela estava com medo, sabe, de assumir que ela era Sim. fotógrafa, e ela estava o tempo todo achando que ela não era capaz. Mas, cara, ela é uma moça, assim, tipo, muito sensível, muito gente boa. E eu acho que as ela pessoas tem vão... muito a evoluir no mercado. As pessoas vão se identificar muito com ela, eu acho, né? Sim. Porque essa falta de crença, às vezes, ou de encontrar... Falta não, né? Crenças limitantes. Ela tem crenças limitantes. Tem Ela falta. não tem falta, ela tem isso. crença Ela até tem demais, só que muitas. limitante. Mas eu acho que as pessoas vão se identificar justamente por isso, assim, que é uma realidade que todo mundo passa. Essa coisa de Sim. não conseguir, às vezes, se expressar tão bem como gostaria, né? Porque eu vejo que tem a vontade, mas chega uma hora que tem alguma coisa que trava. O que é essa coisa, né? Que E se trava? assumir como fotógrafo, né? Parece uma bobagem você, tipo, eu quero trabalhar com isso e ter vergonha de se assumir, mas as pessoas realmente têm vergonha de se assumir como fotógrafo. E o Gabriel? Cara, o Gabriel, eu consigo ver um artista nele, ele é muito artista, só que ele precisa tomar cuidado com esse excesso de ser artista e encarar um pouco o comercial também, eu percebi isso nele. Ele é criativo e ele é muito exigente com ele também. Sim. Isso eu percebi, ele é muito exigente com ele. Então ele é do time do que eu tenho que fazer perfeito, sendo que hoje em dia eu encaro o feito é melhor que o bem feito como uma realidade. Então talvez isso atrapalhou um pouco ele durante os episódios, essa ideia de querer fazer tudo perfeito.
E ele, na prova do primeiro episódio, que é prova de autorretrato, já dando mais um spoiler aqui pra quem não assistiu ainda, ele usou uma bolinha, né, de Yang... Sim. Yang, como é que se fala? Eu não sei, Yang, pra mim Yang. era Aquela uma bolinha, bola. eu esqueci como é que fala, mas é... Aquele negócio preto e branco. Isso, que são opostos, né? Ele falou sobre isso, assim, que ele é muito calma e caos ao mesmo tempo. Sim. Mas enquanto ele tá no caos, ele ainda transparece calma pras outras pessoas. Eu fiquei, como assim, tá ligado? Eu fiquei... Mas assim, ele é um menino que ele realmente respira arte, então eu fiquei muito feliz com esse lado dele, só que ele precisa também entender um pouco do lado comercial do mercado, se ele quiser trabalhar com isso. Sim, e pra finalizar, o Zandor, o nosso 6º participante. Cara, mano, o Zando... O Zandor, ele sempre ficava no último. Nada contra você, tá, Zando? Mas o Zando é um menino que ele é muito coração, né, cara? Eu fiquei muito apaixonada, assim, Ele se por abriu tudo. muito, né, durante os Por episódios. tudo que ele foi no programa e ele... Spoilers, ele contribuiu muito pro programa. Ele também tem uma veia artística muito forte, então eu consegui enxergar isso logo nos primeiros momentos, assim, de clique, valendo ali nas provas. Só que ele é muito seguro. Como a maioria ali, só que a insegurança dele era muita, tipo, diferente dos outros, a dele ultrapassava limites. Porque ele não tinha só insegurança com a arte dele, ele tinha insegurança com ele. Uhum. Então, a questão da aparência, a questão da vivência dele e tudo mais. Só que ele tinha um ponto positivo que os outros praticamente não tinham, que era o apoio da família. Sim. Então, isso trazia um quesinho ali de segurança pra ele no trabalho. Uhum. Então, a família estava o Ele tempo falava todo... muito da mãe, né, que a mãe tá muito presente. A família assim. o tempo todo enaltece a fotografia dele, fala que ele é muito bom. Então, acabou que ele se envolveu muito no programa aí, nas provas, o tempo todo achando que sim, a fotografia dele era boa justamente por isso, mas acabou que a insegurança pessoal dele enquanto pessoa atrapalhou um pouco. Mas, cara, pra mim ele é tipo um menino de ouro, maravilhoso, muita gente boa. Então, depois de a gente poder revelar um pouquinho sobre os nossos participantes, o convite que fica no final desse podcast, a gente vai gravar um outro podcast, pode ser, Carly? Teu tempo está disponível? Sim, você tem com certeza. um tempinho a mais? Eu tô ficando com fome só, mas... Tudo certo. Isso a gente resolve depois. Eu ganhei um bolo aqui porque hoje é meu aniversário, que a gente tá gravando no dia 30 de outubro. E o reality estreia daqui 4 dias, mas provavelmente você já tá ouvindo, ele já tá no ar. Já então tá no você ar. pode acessar o site www.vplay.com.br e assistir o nosso reality Saturados. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência de muito aprendizado, mas também de deixar o coraçãozinho acelerado, de dar vontade de chorar, de dar vontade de rir. Assistam, porque tá demais, sério, já assisti. Que, né, primeira mão, exclusividade.